O objetivo do trabalho é estimar a evapotranspiração da cultura da cebola e verificar quanto de água deveria ser aplicado pela irrigação, né? Ou seja, o solo ele armazena uma quantidade de água e essa água ela vai se reduzindo. Quando esse valor reduzir no mínimo que vai ficar disponível para as plantas, é preciso realizar a irrigação para que a planta não sofra um estresse hídrico. Então é preciso realizar o cálculo da evapotranspiração da cultura da cebola, ou seja, a água consumida pela cebola, mas essa medida vai ser feita utilizando o tanque classe A, que é aquele equipamento que é um tanque de inox, que vai água dentro, ele mede a evaporação, tá? E a partir da evaporação do tanque faz uma estimativa da evapotranspiração de referência. Então o tanque tem uma quantidade de água que evapora, e daí esse valor que evaporou multiplica pelo Kp, que é o coeficiente do tanque, e vai se ter a estimativa da evapotranspiração de referência. O tanque classe A ele é instalado em área circundada por solo e o raio da bordadura do tanque é de 10 metros. Tá? Então, isso daqui são informações importantes no momento de buscar lá o coeficiente Kp. O volume de água armazenado no solo entre a capacidade de campo e a umidade crítica é 15 milímetros. Isso daqui é muito importante. O solo ele consegue reter 15 milímetros para que a planta utilize. Então, esse é o volume de água para as plantas utilizar. Tá? Então, veja bem, só relembrando aqui, o que é capacidade de campo? Capacidade de campo é o máximo de água que o solo consegue reter. E umidade crítica é uma umidade abaixo da capacidade de campo, que quando o solo atinge este ponto, a planta começa a sofrer estresse hídrico. Tá? Então, o intervalo entre a capacidade de campo, que é o máximo, e a umidade crítica, que é o momento de começar a irrigação, são 15 milímetros de água que tem nesse intervalo. Então, qual que é o correto? O correto é realizar irrigação até 15 milímetros, que é o máximo. O que acontece se aplicar água para mais do que 15 milímetros? Essa água ela não vai ser armazenada no solo, ela será perdida. Então é por isso que é importante aplicar até chegar na capacidade de campo. Tá? Um outro detalhe importante: se o solo secar mais do que os 15 milímetros, então, quando você for repor água, você não vai repor só 15 milímetros. Então, vamos considerar que o solo secou da capacidade de campo, ele consumiu 17 milímetros. Então, a planta ela teve um pequeno estresse hídrico porque faltou 2 milímetros para ela. Então, quando for realizar a irrigação, deve-se realizar, então, 17 milímetros para que o status de água volte na capacidade de campo. Então aqui é uma planilha em que nessa planilha tem o período da cultura da cebola, então sementeira, inicial, vegetativo, bulbificação, maturação. Aqui são os dias corridos. Aqui é o coeficiente da cultura. Esse coeficiente ele é possível a sua consulta na literatura, em livros, em sites da Embrapa. O EV é a evaporação, não é a evapotranspiração, é a evaporação do tanque classe A. É a quantidade de água que evaporou. Tá? Aqui é a velocidade do vento próximo do tanque classe A. E essa daqui é a umidade relativa próxima do tanque classe A. Então, essa daqui é a umidade relativa média do dia, que é a velocidade do vento média do dia. Esse daqui é a evaporação do tanque em um dia. Aqui é o Kp do tanque. Onde obtém esse valor? Então vamos lá. Lá na aula, no vídeo, vou pegar aqui o exemplo. Para o dia 1, vamos lá. A velocidade do vento foi 1
e a umidade relativa foi 60. Então, velocidade do vento igual a 1. Então, aqui é a velocidade do vento. Então, quando é fraco, menor que 2, vai pegar aqui nesse intervalo. A umidade relativa 60. Então, 60. Só que eu tenho que ter outras informações. O tanque é circundado por grama? Não, ele é solo nu. Então, eu vou ver nessas colunas aqui. Tá? E a umidade relativa é 60, então eu vou pegar desta coluna aqui. Aí eu vou considerar a velocidade do vento 1, então vai estar aqui. E o raio são 10 metros. Então, na verdade, eu vou pegar aqui, ó, 0,70 vai ser o meu valor, que tem umidade 60, o solo nu, velocidade do vento 1 e o raio 10 metros, então 0,7. Então, esse valor eu coloco aqui, ó, 0,7. E assim eu fui preenchendo o restante para exemplificar, então você vai ter que preencher o resto da tabela. Evapotranspiração. Como calcula evapotranspiração? Essa evapotranspiração ela é uma estimativa do tanque classe A. Então, ela é calculada pela multiplicação, ou seja, vai ser o produto da evaporação, tá? Vezes o coeficiente Kp. Então, se você pegar aí seu celular, sua calculadora para conferir 6 vezes 0,7, vai dar 4,2. Então, isso daqui é a evapotranspiração de referência. O que é evapotranspiração de referência? É a quantidade de água que se perde por uma superfície vegetada por grama, ou seja, a evapotranspiração da grama. Foi medido na grama? Não, isso foi um valor obtido pelo tanque classe A, que é de inox, que perdeu água. Então, a evaporação desse tanque, quando multiplica um fator que está em uma tabela, faz uma estimativa de quanto se perderia de água em uma superfície vegetada por grama. Tá? Então, isso é uma estimativa. Então, seriam 4,2 milímetros por dia. Só que eu não estou cultivando grama. Eu estou cultivando cebola. Então, eu preciso multiplicar 4,2 vezes 1, 0,5. Então, eu vou estimar a quantidade de água que se perderia pela cultura da cebola, que seria consumida. Então, 4,41 milímetros por dia. Tá? Então, esse daqui seria o consumo de água durante o dia. Nesse dia 1 não ocorreu chuva. Tá? Aqui não começou ainda o volume, eu vou explicar. Aqui nós vamos preenchendo se vai existir ou não irrigação. E aqui faz a anotação. Por enquanto fica assim. Então vamos lá. Começar a fazer o balanço aqui no primeiro dia. Bom, começou com 15 milímetros, lembra? Que é o quanto de água tem no reservatório do solo. Então o solo, vamos considerar que ele foi irrigado até a sua capacidade de campo, até a sua capacidade máxima. Então o solo, a partir deste momento, ele está com a sua caixa d'água cheia para que a planta consuma essa água. No dia 2, eu vou fazer uma conta assim, 15 menos a água consumida nesse dia, que foi 4,41. Então, no final da tarde, né, após passar o dia que a planta consumiu 4,41, vai haver no solo 10,59 milímetros. Né? Então, é preciso fazer irrigação? Não. No dia 2 aqui, então, essa água, 10,59, eu vou tirar menos 4,095, que foi o que consumiu durante o dia. Só que aqui eu vou fazer uma soma, porque durante o dia ocorreu uma chuva, então mais 3 milímetros. E quanto ficou então lá no final da tarde? 9,495. Uma outra informação importante é em relação aos tempos durante o dia, ao horário. Aqui, no final da tarde, essa vai ser a quantidade de água disponível para as plantas. A irrigação ocorre à noite. Então, no exercício, isso foi considerado, isso interfere, tá? Então, não vai ser realizada irrigação, porque tem ainda 9 milímetros. No outro dia, então, né, eu parto lá, 9,49 menos o que consumiu durante o dia. Então, fui para 7,1 e não realiza irrigação. No outro dia, então, 7,1 menos
consumiu durante o dia, não ocorreu chuva. Então, lá no final da tarde, eu vou ter 3,14 milímetros. Veja bem, aqui é uma informação muito importante e isso vai interferir nas contas. É por isso que não existe uma forma única de realizar esse exercício. Veja aqui que interessante. A média de consumo aqui, 4, 4, 2, 4, né? Até se eu selecionar aqui, eu tenho uma média de quanto está consumindo, tá? Que vai ser aqui mais do que 3. Então, aqui eu estou no final da tarde, tem 3,14 milímetros, tá? Eu poderia realizar a irrigação aqui à noite deste dia? Eu poderia sim. Eu vou supor aqui que eu fosse irrigar, então. Vamos lá. Então, quanto que eu iria aplicar de irrigação à noite? Bom, no solo tem 3,14. Eu posso aumentar até quanto? Até 15, tá? Se eu aplicar mais do que essa diferença, essa água vai ser perdida, porque eu vou aplicar mais do que a capacidade de campo. É como se fosse assim, ó, capacidade de campo, e aqui tem o ponto, a umidade crítica, que é o momento para irrigar. A capacidade de campo, vamos considerar que tem 15 milímetros disponível nela, e vai abaixando, né, 14, 13, 12, vai até o zero. Então, quando chega aqui no zero, eu realizo a irrigação de mais 15 milímetros. Só que aqui eu estou no ponto que está com 3 milímetros, 3,14. Então, se eu aplicar 15 milímetros, vai somar aqui, vai ser mais água do que 15 milímetros, o volume. Então, essa água, esse excedente, vai ser perdido por drenagem. Por quê? Porque o solo ele consegue reter o máximo de água até a capacidade de campo. Então, isso é importante, está lá no conteúdo de umidade do solo. Então, retornando, eu quero realizar a irrigação. Então, eu vou fazer o quê? 15 menos a diferença. Então, na noite, eu vou realizar aqui a aplicação de 11,85. Então, sim, eu realizei. Agora, veja que interessante. No outro dia, como que eu começo o meu balanço lá? Bom, no começo do outro dia, eu vou estar com 15 no meu solo, certo? Porque eu tinha 3,14, eu apliquei mais 11, eu estava com 15. Mas, o que acontece? Durante o dia, foi perdido 2,88 de água, porém, ganhou 2 milímetros. Então, no final da tarde, eu vou ter 11,11. E assim eu continuo os meus cálculos. Então, nesse dia eu não vou realizar a irrigação. E por aí vai. Agora, eu vou voltar e vou dar um outro caminho para o exercício. Então, veja bem. Eu estou aqui no final da tarde e está com 3,1425. Eu decido em não fazer irrigação, porque não está próximo de zero. Então, eu não vou fazer irrigação. No outro dia, eu vou ter 3,14 de água no solo, menos 2,88, mais a chuva que ocorreu nesse dia. Então, eu ainda tenho um pouquinho de água aqui, certo? É isso que aconteceu. Então, também não realizo irrigação. Porém, aí eu vou continuando. No outro dia, eu vou ter 2,25 menos a evapotranspiração e mais 6 milímetros. Então, veja que até aumentou o meu volume de água porque ocorreu uma chuva. Então, na prática, não tem como você prever com certeza se no próximo dia vai chover ou não. Aqui eu tenho um histórico dos dias que vão chover, né? Eu tenho um histórico de quanto foi a velocidade do vento, umidade, mas na prática, cada dia é preciso estar atento. Porque veja, quando eu estou aqui no dia 5, eu não vou saber que vai chover no outro dia. Então, aquela minha outra decisão em que eu irriguei quando estava com 3 milímetros, ela não foi equivocada. Porque dentro do meu planejamento, eu pensei, ora, faltam 3 milímetros. Então, eu vou irrigar até os 15 milímetros, porque dentro do meu planejamento, na minha fazenda, é melhor que eu já deixe o solo na sua capacidade máxima. Talvez no outro dia não vai ter ninguém para trabalhar, eu não vou poder acionar o equipamento de irrigação, tá? Então,
isso é importante, as particularidades de cada situação. Tá? O que não pode acontecer? Assim, 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto é aplicar mais água do que o solo consegue armazenar. Então, o errado seria eu estar aqui e eu aplicar 15 milímetros aqui. Então, no final das contas, quando eu aplico, o solo está com 3,14 no final da tarde. Quando eu aplico 15 à noite, então o solo vai ficar com 18,14. Então, essa água vai ser perdida. Tá? Então, isso não pode acontecer isso. E o segundo ponto é deixar o solo secar muito. Né? Então, ele fica muito negativo. Pode acontecer, vamos considerar aqui uma outra situação. Esse é o trabalho, tá? O exercício. Mas eu vou considerar aqui outro caminho. Eu vou tirar essa chuva e essa chuva. Vou até anotar aqui do lado para não esquecer. O 2 e o 6. Então, vamos considerar que não haveria chuva. Então, veja, eu poderia aqui ter a decisão de realizar a irrigação? Sim. Aí eu iria irrigar 15 menos isso daqui. Eu iria aplicar 11,85. Então, no outro dia, o solo ia estar com 15, que é 3,14 mais 11, menos a evapotranspiração, menos a evapotranspiração da cultura, que é esse aqui. Então, no final da tarde do outro dia, o solo estaria com 12,11. Então, perceba, sem a chuva, seria uma boa estratégia eu irrigar aqui quando estivesse com 3. Tá? Agora, vamos considerar que eu não irrigo. Né? Então, o solo está com 3,14 e eu decido em não irrigar. Então, no outro dia, então eu tenho aqui, então eu pego isso, o quanto de água tem disponível, menos a evapotranspiração do outro dia. Então, ó, o solo praticamente ficou zerado. Tá? Então, aqui tem que realizar a irrigação. Tá? Mas vamos considerar que eu não irrigasse, o equipamento quebrou nesse dia. Eu não consegui realizar a irrigação. Então, vai acontecer o quê? Vai ficar negativo. Nossa, mas negativo, o que acontece? Bom, lembra daquela história da capacidade de campo, que é o máximo de água armazenado. Aí eu tenho um intervalo entre a umidade crítica, né, que é o mínimo para não sofrer estresse. Então, tem que irrigar, quando a água desce daqui para cá, tem que irrigar. Outra palavrinha-chave lá, chama ponto de murcha. É um outro limite. Porém, quando a água é consumida daqui até aqui, no caso, nesse intervalo tem 15 milímetros, a planta não sofre nenhum estresse hídrico. Quando a água é consumida entre umidade crítica e ponto de murcha, a planta sofre o estresse hídrico, então ela tem queda na sua produtividade, tá? Mas ela não morre. A planta vai morrer a partir do ponto de murcha. Então, passar apenas 2 milímetros aqui não é um dano terrível, tá? Mas aí precisa irrigar aqui, no máximo, tá? Não é o ideal que aconteça déficit hídrico, mas não vai ser por 2 milímetros que a planta que vai dar uma super quebra na produtividade. Tá? Então, o ideal seria o quê? Né? Para não acontecer isso. Que é um erro, sim, tá? Mas não dos mais graves. Então, nós tivemos 2 oportunidades de irrigar. Nós poderíamos ter irrigado neste dia, não decidiu irrigar, aí o certo seria irrigar no outro dia. Mas aí o equipamento quebrou. Entendeu? Então, tudo isso pode acontecer na prática. Mas é isto, eu trouxe esses exemplos aqui, deixa eu voltar aqui o 2 e o 6, para você verificar que não tem, né? O irrigante, ele precisa tomar decisões. Então, como nós trabalhamos com agrometeorologia, agroclimatologia, as variáveis, elas são dinâmicas, então precisa estar atento, tá bom? Então, é no dia a dia que vai fazendo esse manejo da irrigação, tá bom? Então é isto. Qualquer coisa me procure, estou à disposição. Então ficamos por aqui. Até a próxima.